A vitória da Igreja de Deus na crise final. Esse é o tema da nossa série. Já estamos acostumados a estar aqui cada domingo à noite para tratarmos desse tema de bastante importância para todos nós. É um prazer ter você aqui assistindo conosco, prestigiando, adorando a Deus, aprendendo. E se tiver alguma dúvida, você já sabe. Pode enviar para os nossos contatos, pode contar conosco. Se tiver algum pedido de oração, também envia, porque nós estamos aqui para servir aos nossos irmãos, né? Aos nossos irmãos, aos nossos amigos. E se você, por exemplo, está agora pela primeira vez vendo ou entrando em nosso canal, eu lhe peço para que você se inscreva. Ok? Bora! Pode se inscrever, não se preocupe. Se inscrevendo, dando um like, reproduzindo essa mensagem. Tudo bem? Faz isso, porque com certeza nós teremos mais recursos para chegarmos mais longe e conseguirmos mais pessoas assistindo, ouvindo a palavra de Deus, porque isso é o que importa, né? No mundo em que todo mundo divulga tanta coisa ruim, não é isso? Por que não divulgar então algo que fomenta o estudo da palavra de Deus? E nossa intenção aqui é essa, é fomentar a discussão, é estudarmos, é avaliarmos, né? A fim de que a gente possa aprender junto. Tudo bem? Mas antes de começar então o tema que eu gostaria de discorrer com todos essa noite, eu queria fazer uma oração pedindo a Deus que desse iluminação para o estudo da sua palavra. Então você onde estiver, pode fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que está no céu, te agradecemos pela chance de poder estudar a Bíblia mais uma vez. Que bom ter as pessoas que amam a tua palavra, aqueles que talvez pela primeira vez estão sintonizando aqui em nosso canal e estão também desejosos de aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Quero rogar que o Senhor possa nos abençoar, nos instruir, nos iluminar a compreender a tua palavra, especialmente as profecias dos acontecimentos dos últimos dias. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem, temos aqui estudado as profecias, né, sob o título A Vitória da Igreja de Deus na Crise Final. E o que eu gosto quando estudo o livro do Apocalipse é exatamente ele passa para a gente assim um spoiler do que vai acontecer, né? No final de tudo. A gente pode com tranquilidade ler a Bíblia, o livro do Apocalipse, suas profecias, ao mesmo tempo observar o andamento do nosso mundo, né? Cada vez mais assustador, preocupante, e por mais que a gente deseje que venham dias melhores, nós sabemos que profeticamente falando estamos nos encaminhando para um fim desse sistema. Não tem como, senhores, não precisamos praticamente nem da Bíblia para nos informar de que estamos realmente vivendo dias bastante complicados, né? Dias difíceis, como a própria Bíblia prevê, né? Outro dia eu vi uma ilustração bastante interessante que era o globo da Terra, uma pequena corda amarrada como se alguém estivesse segurando e essa corda ia se desfiando e a frase embaixo dizia assim: o mundo por um fio. Então não tenha dúvida de que realmente nós estamos vivendo esses dias e que, portanto, é preciso que cada um de nós façamos uma reflexão a respeito de nossas crenças, de nossos valores, daquilo que estamos aprendendo e ensinando e seguindo, para ver se isso está de acordo com a palavra de Deus, né? Se você for uma pessoa sincera e honesta, você vai estudar a Bíblia e, com certeza, embora tenhamos muito que interpretar dela e que aprender, nós vamos ter noção de como tomar um caminho, um rumo, a fim de seguirmos a verdade, porque só ela nos interessa, ok? E dentro do nosso tema, a vitória da Igreja de Deus na crise final, nos últimos estudos falando sobre as bestas do Apocalipse. Nós falamos da besta que sobe do abismo, de Apocalipse capítulo 11, a França, né, ateísta. E hoje eu gostaria que nos prendêssemos a besta do mar e a besta da terra no capítulo 13 de Apocalipse, né? Estudamos aqui a besta do abismo no Apocalipse capítulo 11 e hoje queria me deter um pouquinho com vocês no Apocalipse capítulo 13. O Apocalipse capítulo 13, ele é assim o epicentro, podemos assim dizer, né? O centro do Apocalipse em termos de figuras, né, de linguagem, em termos de parábola, de ilustrações, a fim de que a gente possa compreender um sistema muito maior que está dominando e operando no mundo. Se você perguntar por que o Apocalipse tem tantos símbolos, mais do que os demais livros da Bíblia, praticamente 90% é simbólico, eu queria te responder lendo um texto que está aqui no livro de Oséias, no capítulo 12, versículo 10. Então, se você quiser anotar ou acompanhar,
Você já pode abrir sua Bíblia aí, em Oséias capítulo 12, verso 10, porque mesmo lá em Oséias, no Velho Testamento, já está dizendo o porquê de nós termos a Bíblia e principalmente, em nosso caso aqui, o Apocalipse, com uma riqueza de símbolo grandiosa. Você vai ver, por exemplo, Daniel no Velho Testamento, também com muitos símbolos, Ezequiel, os demais profetas como Zacarias, Malaquias, Zacarias, Ageu, os profetas menores também ali, tem sempre uma simbologia muito grande. Olha o porquê aqui. Oséias 12, verso 10, diz assim, ó: falei aos profetas, multipliquei as suas visões e, por seu intermédio, lhe propus símiles. Olha que interessante. Deus está dizendo aqui que ele fala aos profetas, né? Multiplica as visões, os sonhos também, porque muitos tiveram sonhos, e por meio de símiles, lhe propus, por intermédio de símiles, ou seja, Deus usa várias figuras a fim de ilustrar aquilo que ele quer nos mostrar. Na Bíblia você vai encontrar prosopopeia, hipérbole, símile, você vai encontrar antropomorfismo, sinedoque, você vai encontrar várias figuras de linguagem que nós usamos em nossa própria língua portuguesa e é usado também em todas as gramáticas das diversas línguas do mundo inteiro. É o modus operandi de Deus. Ele queria que a Bíblia chegasse ao nosso encontro, viesse ao nosso encontro e a todo mundo da terra de uma forma mais natural possível. E ele sabia que os inimigos, à medida em que começassem a entender o que estava aqui, dificultariam esse acesso. Embora ele tenha poder para destruir o inimigo, eu repito, ele quer fazer tudo o mais natural possível. Então, por isso que ele escondeu dentro dos símbolos as verdades que ele queria deixar para que nós compreendêssemos. E um segundo motivo disso é porque quando você se aproxima da Bíblia para estudá-la, você vem para ela com o benefício da dúvida, o benefício da pesquisa, e com isso você se aproxima mais de Deus, se torna mais íntimo dele. É por isso que a Bíblia colocou o Apocalipse e várias outras partes dela, Deus colocou em parábolas, né? Em símiles, em ilustrações simbólicas, ok? No capítulo 13, como eu disse, que é o centro aqui do Apocalipse, com essa riqueza toda de simbologia, não só no capítulo 13, porém em todo o livro do Apocalipse, Deus começa a fazer comparação. A Bíblia, especialmente o Apocalipse, é um livro de contrastes. O contraste também é uma metodologia de ensino, né? Quando você coloca preto no branco, você então consegue discernir duas cores, dois padrões, dois valores, e aí você vai fazendo as interpretações. Assim também é o Apocalipse. Por exemplo, você vai ver aqui no livro do Apocalipse que existe a trindade do mal. Da mesma forma como a Bíblia apresenta a trindade do bem, Pai, Filho e Espírito Santo, também apresenta no Apocalipse a trindade do mal. Você vê, por exemplo, quero ler com você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ok? É o último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E lá diz o seguinte, veja só: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ora, se essas três personalidades citadas aqui, que formam um só Deus, não fossem diferentes uma das outras, fosse Deus dividido, Deus, uma pessoa só, se dividindo em três etapas ou em três modo de atuação, não precisava dele colocar, bastava dizer o seguinte: olha, que a bênção de Deus esteja com vocês, está tudo resolvido. Mas ele fez questão, como em outras partes também, de dividir. Ele disse: a graça de Jesus Cristo, uma pessoa, uma personalidade; o amor de Deus, uma outra personalidade; e a comunhão do Espírito Santo, uma terceira personalidade. Se não fosse três pessoas diferentes, não haveria necessidade dessa citação das três, nem aqui, nem na fórmula batismal que diz que deve ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e nem em nenhuma outra das partes da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, em que ele é apresentado assim. A trindade é um conceito que está aqui na Bíblia, embora a palavra trindade não esteja, como também não está a palavra divindade. No entanto, nós falamos tanto divindade como trindade, não tem nenhum problema, mas são as três potências coeternas. E você vai encontrar na Bíblia características divinas em todas essas três pessoas do que nós chamamos de trindade. Até lá no Velho Testamento, porque nunca houve um tempo em que Pai, Filho e Espírito Santo não estivesse trabalhando em favor do ser humano e de sua salvação a nosso benefício. Você quer ver só um texto curioso?
já que a gente está tratando desse assunto, antes de mostrar a trindade do mal também, Salmo 110. O Salmo 110, quando você vai olhar, é uma suposta conversa que existe entre os seres da divindade. Pegue sua Bíblia aí e você vai ver no Salmo 110, né, uma coisa interessante. Observe, Salmo 110, diz assim, verso 1 em diante, olha. Disse o Senhor ao meu Senhor. E aí? Você consegue enxergar duas pessoas? Ou você acha que Deus está falando para ele mesmo aqui? Não existe diálogo, nem existe essa conversa, se fosse apenas ele, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Portanto, temos dois elementos. Olha o que ele disse. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos meus pés. Você percebeu? Assenta-te à minha direita. Quem é esse que ele manda assentar-se à sua direita? Quem é aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, conforme reza o próprio credo católico romano? Quem é aquele que foi visto à direita de Deus quando Estevão estava sendo apedrejado? Quem é? Jesus Cristo, correto? Então, quando o texto diz, disse o Senhor ao meu Senhor, é como se Deus, o Pai, dissesse a Jesus Cristo, assenta-te aqui à minha direita. Você compreendeu isso? Pois bem, aí você vai continuando aqui, na leitura do Salmo 110, e aí diz o seguinte, olha que coisa interessante aqui, versículo 4 e 5. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Você vai para o livro de Hebreus e lá está claro que é Jesus. Então nota, o Senhor, o Pai, continua falando para o Senhor que estava à sua direita, dizendo, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está entendido até aí? Pois bem. Agora, veja o versículo 5. Nessa conversa, o Deus, o Pai que está conversando, diz assim, o Senhor à tua direita, no dia de sua ira, esmagará os reis. Você percebeu o que ele disse aqui? O Senhor disse a quem estava à sua direita, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí depois disse, o Senhor à tua direita, ele estava falando de quem? De uma terceira pessoa. Porque se o Senhor estava à direita dele, o primeiro Senhor, ele não precisava dizer o Senhor à tua direita. Ou então você vai rasgar o Salmo 110, rasgar a Bíblia, rasgar qualquer outra coisa que confirme aqui na Bíblia esse conceito. Você percebeu aí? Eu quero que você observe bem. Disse o Senhor, Deus o Pai, ao meu Senhor, aquele que nós chamamos de Deus o Filho, assenta-te à minha direita. Aí no verso 5 diz assim, o Senhor à tua direita é como se ele tivesse olhado outra vez, exatamente para uma outra pessoa. O Senhor à tua direita é quem vai destruir os inimigos da sua ira. Ele refere-se a uma terceira pessoa. Você não pode fugir disso. Não tem como você deixar de entender isso. Você percebeu? A Bíblia tem a trindade, embora a palavra não esteja aqui. E no Apocalipse você vai encontrar também a trindade do mal. Porque o diabo sempre gostou de contrafazer o que Deus disse. Onde é que está a trindade do mal? Dê uma olhadinha aí no capítulo 16 e no versículo 13, por gentileza. Ok? Abriu? Anotou? Então vamos lá. Então vi sair da boca do dragão, olha lá, da boca da besta e da boca do falso profeta. Portanto, nós temos aqui uma trindade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta. E só para lhe provar que a trindade do mal, quer sempre contrafazer o que Deus faz, eu quero que você veja um detalhe interessante. O livro do Apocalipse vai nos fazendo essas revelações e a gente só consegue entendê-la, compreendê-la e vê-la quando olha com um olhar clínico. Quando estudamos a Bíblia, não é só quando lemos a Bíblia. Quero te mostrar uma coisa interessante. Observe. Quando você lê Apocalipse capítulo 10, você tem aqui, por exemplo, a aparição de um anjo bastante forte, com as mesmas características de Jesus, das visões dadas a respeito de Jesus no Novo Testamento. Capítulo 10, verso 1. Olha o que diz aí, ó. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Você percebeu? Essa descrição aqui, desse ser aqui chamado de anjo, é a mesma descrição que Ezequiel dá quando viu o trono de Deus, o Pai. É a mesma descrição que Daniel dá quando viu o trono de Deus, o Pai. É a mesma descrição que Isaías dá quando viu o trono de Deus. E é a mesma descrição que João dá em Apocalipse capítulo 1. Um ser com um arco-íris em cima de sua cabeça, seus pés parecendo chamas de fogo, a mesma do trono de Deus. Não tem como você negar isso.
Não tem como negar. Então, essa figura aqui não era apenas um anjo, era o próprio Jesus Cristo. Ok? O próprio Deus. Aí você vai lendo aqui e diz o seguinte, preste atenção, verso 2. Esse anjo aí tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Note o detalhe. Esse anjo aí, Jesus, colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Tudo bem? Ora, se ele colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele estava num lugar intermediário. Concorda comigo? Então vamos ver. Veja Apocalipse aí, capítulo 12, para a gente ver aqui a contrafação. Um anjo, chamado de anjo, mas é Deus. Ok? Com o pé direito sobre o mar e outro sobre a terra. Entendeu isso aí? Olha que detalhe impressionante. Capítulo 12, versículo 17, diz assim, ó. Irou-se o dragão. Lembra que nós falamos da trindade do mal? O dragão, a besta e o falso profeta? Então vamos lá. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência. Quem são eles? Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ponto e vírgula. E agora o final da frase. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha o detalhe. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Ora, se ele se pôs em pé sobre a areia do mar, como é que nós chamamos essa faixa intermediária entre a terra e o mar? Como é que a gente chama? Praia. Não é isso? E essa faixa chamada praia é aquela faixinha em que as ondas avançam e recuam. É como se as ondas dissessem, o mar dissesse, isso aqui é meu. Aí a terra diz, não, isso aqui é meu. E isso é por causa dos movimentos da terra. A onda vem e diz, isso aqui é meu. Aí a terra diz, não, isso aqui é meu. Você percebeu que é assim? A onda vai e vem? Pronto. Era nesse lugar aí que estava o dragão. Ok? Se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora nota o que aconteceu. Depois que ele se pôs em pé sobre a areia do mar, o capítulo 13 inicia dizendo, vi emergir do mar uma besta. Estão lembrados do anjo com arco-íris e os pés de bronze parecendo fogo, que é Deus? Percebeu que ele tinha um pé sobre o mar e o outro sobre a terra? Olha aqui, o dragão também está na areia do mar. E agora, no capítulo 13, verso 1, diz que vi emergir do mar uma besta. Agora, capítulo 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir de onde? Da terra. Percebeu? Então, o anjo estava ali, colocando um pé no mar e outro na terra. Então ele estava no lugar intermediário, a areia. O dragão também estava na areia do mar. E de repente ele viu surgir do mar uma besta e depois viu surgir da terra uma besta. Contrafação. A mesma coisa. Você está percebendo? Então, os contrastes que a Bíblia mostra entre essa guerra entre o bem e o mal é constante. E no livro do Apocalipse, isso se intensifica numa figura de linguagem incrível. E é por isso que a gente vai para ele, começa a estudar, se debruçar e vai entendendo o plano de Deus para o seu povo e a vitória da igreja de Deus na crise final. Daí estudar esse maravilhoso livro do Apocalipse. Aí, você vai ver aqui na Bíblia que Deus, no Apocalipse, que Deus tem um trono, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Né? Aqui na visão de João, que eu mencionei agora há pouquinho, você pode folhear sua Bíblia aí e vai ver. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Deus tem um trono. Satanás, via a besta, que é a agente dele, também tem um trono. Você pode ver, por favor, Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Lá diz assim, olha só. Derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta. Deus tem um trono, a besta também tem um trono. Vai observando. Jesus, ao vir aqui, morreu no Calvário por nós. E ali no Calvário ele recebeu uma ferida mortal. Porém ressuscitou. A besta, a mesma coisa. Apocalipse capítulo 13, observe aí que coisa interessante, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças, de quem? Da besta, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Jesus teve uma ferida de morte, mas ressuscitou. A besta, uma ferida de morte, mas a ferida foi curada. Vá percebendo esse contraste que o Apocalipse vai fazendo, tudo a fim de mostrar um caminho, de mostrar que existem dois lados, e de nos desafiar a saber de que lado nós estamos, de que lado nós tomamos a decisão de estar. É isso que é mais importante. Todos somos pecadores, todos temos problemas, ninguém aqui é mais perfeito que ninguém, mas é a busca
É a luta por querer estar do lado da verdade que conta no final das contas. Você entendeu? Vamos para mais contrastes. O Apocalipse também revela que Deus tem um selo. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3. Olha o que diz aqui. 7, 2 e 3. Vá anotando aí, hein? Vá anotando. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado autoridade para fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, e nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Deus tem um selo. E quando você vai na Bíblia, com um olhar clínico de novo, estudando e comparando, você vai saber o que é o selo de Deus. E é fácil perceber isso. Quando você vai estudar no Velho Testamento o relacionamento que Deus tinha com o seu povo, nesse relacionamento, desde quando ele deu a lei, em Êxodo capítulo 31, verso 17 e 18, Deus fala claramente o seguinte, olha, eu estou lhes dando o dia de sábado para vocês guardarem, como um memorial e como um selo de uma aliança que fiz entre mim e vocês. E quando Deus está falando vocês aí, é o povo de Israel. Mas por que é o povo de Israel? Porque não sou eu nem você, a gente nem existia, né? Porque o povo de Israel é o povo que foi chamado por Deus para dar ao mundo o conhecimento da salvação e do Messias. Vocês entenderam? Não é que Deus deu a lei exclusivamente para eles e apenas para eles. Não existe isso. Ao contrário, o próprio sábado não existe, não começou com o povo de Israel. Ele começou quando Deus terminou de criar o nosso mundo. Criou o 7º dia como presente para o homem e colocou, pronto, isso aqui é o aniversário da terra. É o dia que vocês vão descansar em reconhecimento de que eu sou o Criador. E posteriormente, chamando a nação judaica, ele disse, vocês são o meu povo que eu escolhi, e não escolhi para apenas ser o meu povo e acabar não, vocês vão dar as boas novas para o mundo. Ou não foi isso que ele disse a Abraão, que é o pai dos judeus? Abraão, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Você percebe? Então, quando Deus diz a Israel que o sábado é um sinal, não é apenas para aquele povo, era que aquele povo tinha o conhecimento de Deus e deveria espalhar para o mundo inteiro. E você vai ver esse sinal sendo repetido ao longo da Bíblia. Você vai lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz assim, também lhes dei os meus sábados. Nota o pronome possessivo, meus sábados, porque existia também os sábados cerimoniais. Ok? Esquece esses aí. É o sábado 7º dia, os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós. Isso está em Ezequiel 20, 12, depois Ezequiel 20, 20. E Jesus, quando chega aqui, confirma isso dizendo, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Havia uma necessidade de que o homem tivesse um dia na semana para o encontro com o seu Criador, onde ele parasse tudo. Por isso o sábado foi feito por causa do homem. E Jesus diz assim, porque o Filho do Homem, ele, Jesus, é o Senhor também do sábado, ou seja, o sábado é meu, é o dia do Senhor. Se ele é o Senhor também do sábado, então o sábado é o dia do Senhor, e o Senhor é ele. Ou você não acha? Pois bem, então nesse caso, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Mas alguém pode muito bem guardar o sábado e, no entanto, ser um adúltero, ser um mentiroso, ser um assassino, ser um hipócrita. Alguém pode guardar o sábado, mas pode desonrar pai e mãe. Alguém pode guardar o sábado, mas pode ser um homem desonesto na sociedade. Você não acha? E aí? Está salvo? Não está. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, aquele que guarda toda a lei, inclusive o sábado, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, o sinal de Deus, ele vai mais além do que a guarda de um dos mandamentos. E a Bíblia nos dá respaldo para isso. Quer ver só? Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 8, verso 16. Vamos dar uma chegadinha lá? Isaías, se você não está com a Bíblia na mão, você anota, para ver depois, para comparar. 8,16. Tá? Diz assim, capítulo 8, verso 16, o Senhor falando por intermédio do seu profeta. Olha o que diz aqui, ó. Resguarda o testemunho, sela, se sela com o quê? Com o selo, ora, essa. Sela a lei, onde? No coração dos meus discípulos. Então, o selo de Deus vai muito mais além até mesmo do que o sábado, é a lei toda. Por isso Tiago fala, o que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ok? Não é o fator guardar o sábado apenas, não, é a lei de Deus. O sábado está dentro da lei. É o compromisso que Deus faz com o seu povo através da sua lei. Não para ser salvo por meio dela. Porque quem salva é Jesus e somente Ele. Mas uma vez salvo,
aí você precisa selar a lei no coração dos meus discípulos. Isso prova que aqueles que é discípulo de Jesus têm a lei em seu coração, na sua vida. É uma prática constante. Percebeu? Deus tem um selo. Seu sábado e a sua lei. E o dragão, a besta, o falso profeta, também tem um selo. Apocalipse, capítulo 13. Olha o que diz aí. Bem interessante isso aqui, não é? Capítulo 13, você vai ver, por gentileza, o versículo 16. 13 e 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Ó, lemos em Apocalipse 7, 2 e 3, que Deus disse aos anjos, não danifiquem até selarem suas frontes dos servos do nosso Deus. Aqui diz que a besta vai dar um sinal sobre a mão direita e sobre a fronte. No caso do selo de Deus, não tem nada a ver com a mão direita. Você percebeu? É ação sobre a fronte? Porque é uma questão de consciência de quem você está adorando. Mas o selo da besta vai muito mais além disso. Tem a ver com trabalho. Mão direita, trabalho, tudo a ver. Percebe isso? Então, quando aqui diz que vai ser sobre a mão direita e sobre a fronte, é porque você vai ter consciência se através do seu trabalho você está obedecendo a Deus ou não. Deus não, é só sobre a fronte, a consciência disso. Você percebeu? Aí você vai fazendo o link, vai observando as coisas. Se o selo de Deus na Bíblia é um dia de guarda, o sábado, que ele diz que é meu, e você não pode contradizer isso, eu quero reforçar isso aqui lendo Isaías 58. Olha só que texto maravilhoso da palavra de Deus, que não deixa dúvida. 58, versículo 13 em diante, 13 e 14 diz assim, olha só, você anotou? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, meu amigo, não tem como fugir disso. Minha amiga, não tem como a gente se separar, se desviar de fazer o mal no meu santo dia. Deus parece que tem ciúmes do que acontece no sábado. Você percebeu aqui? Olha lá. Se chamares ao sábado deleitoso. Você está lendo isso em sua Bíblia? Ah, se você não estiver lendo, precisa que você pegue e abra agora mesmo. Esse eu não vou esperar que você anote e leia depois não. Quero que você leia comigo aqui. Bora, pega a sua Bíblia aí e vamos ver isso aqui. Isso aqui a gente não pode deixar passar. Tem que ser agora. Isaías, estou lendo Isaías 58, versículo 13 e 14. E eu vou repetir porque você certamente está abrindo aí. Olha lá. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Teus interesses no meu santo dia. Olha só. Ponto e vírgula, não é isso? Aí diz assim. Se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e não falando palavras vãs. Verso 14. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca dos adventistas do sétimo dia o disse. Está escrito assim na sua Bíblia? Não está. Olha de novo. Porque a boca dos rabinos judeus o disseram. Está assim na sua Bíblia? Também não está. Então volta os seus olhos de novo aí. Porque a boca do Senhor o disse. Então está aqui. Você quer coisa mais clara que isso? Ah, meu irmão, isso aí é coisa do Velho Testamento e é coisa só para os judeus. É? É só para os judeus? Então você na mesma página não precisa nem mudar. Aí mesmo, você olha para a página anterior aqui, para o capítulo 56, aí mesmo, ó, 56, e você vai ver comigo aqui o versículo 6. Aí mesmo, sem fazer esforço nenhum, ok? 56, verso 6. Aos estrangeiros, não é mais o povo de Israel nem aos judeus. Estrangeiro, eu e você somos estrangeiros, ok? Éramos gentios, agora fazemos parte do Israel espiritual. Aceitamos a Jesus, ok? Estou ligado aqui na hora para que a gente possa deixar isso aqui bem claro. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, você percebeu? Estrangeiro, eu e você. Quem não é de Israel, quem não é judeu. Que se chega ao Senhor para o servir, aqui, cadê? Verso isso, o servirem, e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim,
Olha a repetição. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Você percebeu aqui? Não é para os judeus, não é um sinal só para ele. Ele está dizendo aqui aos estrangeiros que se achegam ao Senhor, aos estrangeiros que vêm adorar o Senhor, o seu santo nome, para amar o Senhor, sendo desse modo servo seu. Aí faz uma vírgula, observe aí diz sim, vírgula de novo, todos os que guardam o sábado. Ele pode dizer todos que honram o pai e a mãe, todos que não tomam o nome de Deus em vão, todos os que não cobiçam, todos os que fazem isso ou aquilo. Não, ele disse todos que guardam o sábado. Ir de encontro a essa palavra é ir de encontro à própria palavra de Deus. Você percebeu? Eu espero que você tenha compreendido isso e observe que o contraste entre Deus e entre a besta, Deus e o diabo, é uma real na Bíblia e vai mostrando para nós de que lado nós estamos. Deus abençoe você. Salvou-me.
orar agradecido a Deus por esses momentos e teremos certamente, se Deus permitir, novos momentos para continuar esse estudo maravilhoso. Ok. Querido Pai que está no céu, maravilhoso Deus, muito obrigado pelo tema dessa noite, porque aqui lemos a Bíblia, discutimos, fizemos uma hermenêutica, interpretamos com a sinceridade do nosso coração, no desejo de aprender aquilo que Tu tens para nós. Abençoe todos os nossos internautas, os nossos amigos, os que assinaram o nosso canal, deram o like, divulgaram, a fim de que eles possam também serem mensageiros das boas novas da Bíblia e do Apocalipse.